Queridos, hoje 25 de setembro, terça-feira, e por incrível que pareça, não é aniversário de ninguém aqui nessa igreja. Nem uma criança. Ah, é? É porque ele não é criança, então. Apostila. Estamos na página 61, tá? Espero que vocês tenham ouvido as aulas anteriores. E hoje nós vamos concluir este módulo, com a graça de Deus. 7.6, o item: batismo no Espírito Santo. 61. Nós vamos ver sobre o porque ainda faltam 3 módulos, senão não vai dar tempo. Aí esses últimos módulos ficaram um pouco mais curtos. Nós falamos bastante sobre os principais assuntos, doutrina de Deus. Nós falamos. Boa. Tem apostila? Tem. Sobre a doutrina de Deus e sobre a doutrina da salvação, né? E de Cristo também. Então a gente vai dar uma resumida aí em 3 aulas em média para cada módulo, tá bom? Bem, então aqui no 7.6 diz assim: o batismo geralmente significa na Bíblia lavar, banhar, aspergir ou imergir. No caso do batismo no Espírito Santo, se refere a uma ação do Espírito na vida do crente de maneira mais íntima. Bem, essa questão do batismo nas águas, nós vamos ver daqui a 2 módulos. O próximo módulo vai ser a doutrina dos anjos, depois a doutrina da igreja e a doutrina dos últimos acontecimentos. Então, quando a gente for ver a doutrina da igreja, aí vamos ver um pouco sobre batismo, ceia e essas coisas, tá bom? Para alguns cristãos, o batismo no Espírito Santo, que eu vou doravante chamar aí de BS, né? É o mesmo que a habitação. E aí tem um gráficozinho na página seguinte, o que ocorre no momento da conversão. Mas há outro grupo que pensa de modo distinto. Alguns irmãos entendem que o batismo no Espírito Santo como obra alguns irmãos entendem o batismo no Espírito Santo como uma obra posterior à conversão. Essa visão ficou conhecida como segunda bênção, tá? Repetindo, tem um gráficozinho que a gente vai dar uma olhada nele. A expressão batismo com ou do Espírito Santo aparece nos Evangelhos e em Atos, tá? E há outros textos bíblicos, como em 1 Coríntios, também, que faz menção a esse batismo. Então, veja aí o gráficozinho na página 62. Para os irmãos que acreditam que o batismo do Espírito Santo é a mesma coisa de receber o Espírito quando a pessoa é salva, no momento da salvação, eu coloquei aí habitação, tá? E aí, geralmente, as igrejas históricas, tradicionais, os batistas, com raríssimas exceções, né? Essas exceções não são de denominações, mas de pastores, tá? Às vezes, dentro da denominação, tem alguém que veio de outro grupo e aí pensa diferente, tá? Presbiterianos, 100%, né? Congregacionais. Então, de maneira geral, as igrejas tradicionais veem o batismo no Espírito Santo, para eles é a mesma coisa de habitação. Então, todo mundo que é salvo recebeu o Espírito Santo, e isso é o batismo. Veja só, o que está em jogo aqui é a opinião divergente. Não é se a pessoa recebe o batismo, se a pessoa recebe o Espírito na conversão. Todos os crentes pensam assim, todas as igrejas pensam assim, tá? Estou sendo claro? O que está em jogo é o que é chamado de batismo, tá certo? Então os pentecostais também creem assim, que todo mundo que é salvo tem o Espírito, tá bom? No começo da Assembleia de Deus no Brasil, quando ainda era Missão Apostólica da Fé, eles chegaram, eu até mencionei isso aqui uma vez, eles chegaram a pregar o seguinte, que só tinha o Espírito Santo quem falava em línguas.
E aí logo eles foram confrontados, logo nos primeiros anos, ainda no Pará, tá? Antes da igreja Assembleia de Deus se espalhar, de sair de Belém do Pará. E eles viram, não, realmente isso aí está errado, e se corrigiram e não ensinam mais assim. Geralmente quando eu falo sobre isso, alguns pensam, mas tem assembleano que diz assim, tem, tá? Mas não é a posição oficial da Assembleia de Deus. Nem os teólogos, entre os teólogos assembleanos, ninguém pensa assim. Pode ser um outro pregador que pensa assim, tá bom? Bem, então esse primeiro grupo aí, habitação, página 62, Alex. Nós vamos ver alguns textos sobre isso, tá? O segundo grupo, que eu chamei de segunda bênção, esse grupo aí, ele está representado pelos pentecostais e carismáticos. Qual é a diferença entre pentecostais e carismáticos? A diferença é que os pentecostais é a Assembleia de Deus, a missão evangélica pentecostal do Brasil. Fui membro, Alex também foi membro um tempo. A Congregação Cristã do Brasil, tá? Que é a Igreja do Véu, é uma igreja pentecostal. Interessante que ela é pentecostal e calvinista. Eles não evangelizam, né? A gente já até conversou sobre isso aqui. Então, os pentecostais são aqueles, irmãos, que acreditam que a pessoa só é batizada. Primeiro, para eles, o batismo no Espírito Santo, para esse grupo aqui, com calma, para esse grupo aqui, todo mundo tem o Espírito Santo, mas nem todos são batizados. Para esse grupo aqui, o batismo não é a posse ou a habitação. Para este grupo, o batismo é igual a um revestimento de poder espiritual que capacita para a obra missionária, tá? Para a obra de ser testemunho de Jesus. Então, dentro desse grupo ainda há uma divisão. Os pentecostais são essa igreja que eu falei, e os carismáticos, tem batistas carismáticos, tem congregacionais carismáticos, presbiteriano não tem, tá? Porque se tiver, eles não são bem, no Brasil não são bem vistos. Eu conheço pastores que foram expulsos, um pastor pelo menos, aqui na Paraíba, né? Foi expulso da igreja presbiteriana porque ele acredita na contemporaneidade dos dons e pregava sobre isso e tal, tá bom? Bem, não vou mencionar nomes para evitar problemas, tá? Então, os pentecostais são os que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Os carismáticos não. Por exemplo, Shed era carismático, acredita no dom, nos dons. Wayne Gruden, que eu tenho usado aqui, também está vivo, né? É carismático, acredita nos dons. A Carson, não sei quantos vocês conhecem, D.A. Carson, um erudito aí, canadense, também acredita, tá bom? Bem, essa basicamente é a diferença. Agora, a gente pode ver algumas passagens bíblicas e tentar responder algumas perguntas, pelas caras aí deve ter. Esses carismáticos que acreditam como revestimento, acreditam nesse batismo várias vezes ou uma única vez? Não, batismo é uma vez só. Agora pode haver outros enchimentos, na opinião deles. Então, o primeiro enchimento desse revestimento de poder seria... É o batismo. É o batismo para eles, tá? Mas alguém, eu sei que deve ter perguntas Como aí. é que eles identificam esse revestimento evidenciado na vida da pessoa? Então, isso vai variar um pouco de grupo para grupo, sabe? No caso de John Wesley, por exemplo, que é um caso interessante, tanto na pregação dele como nos escritos, ele disse que podia ser uma experiência íntima, onde a pessoa sentia a presença de Deus de maneira extraordinária e provavelmente aquilo ia, se repetisse, seria poucas vezes na vida, tá? E aí pode ter uma ou outra manifestação externa, mas pode não significa deve, né? Como choro muito profundo, sentir muito forte a presença de Deus, já falei, e alguma experiência, assim, pode ou não ter, tá? Então os assembleanos são clássicos. Se não falou em línguas, não foi batizado. Na verdade, os assembleanos fazem uma diferenciação, irmãos,
entre falar em línguas e o dom de línguas, o que é mais complicado ainda, que aí não tem base bíblica não, tá? Na opinião dos assembleanos, estou falando dos assembleanos do Brasil, mas o mundo todo é assim, tá? Pode alguém ser batizado pelo Espírito Santo e falou em língua só ali, aí ela nunca mais fala em línguas, é porque não recebeu o dom, só recebeu uma evidência, tá? Então eles fazem uma hermenêutica errada, uma interpretação bíblica errada, porque em Atos 2 eles falaram em línguas. Então tem um Pentecostes, como é chamado, um Pentecostes samaritano em Atos 8, tem em Éfeso, Atos 19, mas em Atos 8 não diz que eles falaram em línguas, entendeu? Mas Simão Mago quis comprar o poder a Pedro, algum poder que Pedro viu, que João e Pedro colocaram as mãos, lembram? Quando Filipe estava pregando em Samaria, Atos 8, aí fundou-se uma igreja ali, e Pedro e João foram de Jerusalém para Samaria para oficializar a igreja, como ainda hoje funciona nas igrejas, né? Vai os pastores, e aí cada denominação tem seu processo. Então quando os apóstolos Pedro e João impunham as mãos sobre os samaritanos convertidos, alguma coisa acontecia, o texto não diz o que é. Aí muitos assembleanos, e não assembleanos também, eu vi isso na missão pentecostal, questionei e não tive resposta, né? Dizendo, não, alguma coisa aconteceu, então devem ter falado em línguas. Eu digo, sim, mas está no texto? Está no texto? Não está no texto, não sou obrigado a acreditar. E aí, enfim, só arrumei briga. Mas eu tinha que perguntar. Tá bom? Então, veja que são muitas diferenças, tá? Bem, vamos lá. A editora Carisma anunciou um livro agora, que deve começar a vender em outubro, de Martin Lloyd Jones, um pregador congregacional do século passado, da Inglaterra, né? Ele foi até médico da rainha. Ele era médico e era pastor congregacional. E era chamado de O Doutor. Escreveu muito. Então, essa editora, que é uma editora de Natal, a editora Carisma, eles têm publicado livros sobre o Espírito Santo e sobre os dons espirituais. Basicamente é esse trabalho deles. E esse livro é Os Dons, o Batismo e os Dons do Espírito Santo. A opinião de Martin Lloyd Jones é carismática. Eu li recentemente outro material dele, 2 livros, estava terminando de escrever o negócio, e ele acredita em profecia como eu acredito. Como eu falei, vocês que faltaram ouvir as aulas, né? Vocês precisam ouvir. Vou fazer um questionário ali, no dia da formatura, oral. Então, profecia como revelação mesmo, né? Profecia na Nova Aliança não é pregação não, enfim. Vamos lá. Mais perguntas? Falei demais, esclareceu? Bem, vamos ver um texto bíblico. Vamos ver Efésios, capítulo 1. Um 13. Por favor. Alguém pode ler? Ele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também teve, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ok. O 14 também fala, é o mesmo assunto, né? Então, esse é o texto utilizado pelos dois lados aqui, tá? Desse gráfico. Todos os crentes, todos os que creram foram selados, tá? Ou seja, receberam o Espírito, tá? Outro texto, de Efésios ainda, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, por favor, fala da unidade da fé cristã. 4 a 6, por favor, alguém. Somente o corpo e o espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o que uma pessoa tem, um crente tem, todos têm. E todos têm tudo isso, tá? Então esse batismo aqui, irmãos, provavelmente não é uma alusão ao batismo nas águas, mas ao batismo no Espírito, tá? Alguns intérpretes pensam que esse batismo aqui se refere a um batismo de Jesus. De Jesus. Então nós fomos batizados em Jesus, tá? Bem, essa é outra passagem, né, que é utilizada. Vamos ver então ainda 1 aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 27 até 30. Por gentileza, quem poderia ler? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, tem todos o dom de cura, falam todas diversas línguas, interpretam todos. Obrigado. Veja só, todos os coríntios. Peraí, deixa eu achar outro texto aqui, só um minuto. Era para ter lido esse antes, mas não tem problema não, eu vou ler. Os versos 12 e 13, tá? 12 e 13. 1 aos Coríntios 12, verso 12 e verso 13. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, tá? Bem, então esse texto fala que todos os crentes em Corinto eram batizados no Espírito Santo. O que é que isso significa? Eis a questão. Tá? Será que ele está falando de que todos os crentes, como todos os crentes no mundo, têm o Espírito? Ou será que aquela igreja, que deveria ser uma congregação pequena, é a ideia da segunda bênção que Paulo está defendendo aqui, tá? Bem, quanto a isso, esse texto aqui não é conclusivo. Não é conclusivo. O fato é, todos os crentes têm o Espírito. Sim, todos os crentes, todos os salvos, tá? Agora, essa outra passagem que Júnior leu, ela vai de encontro a outra visão que diz que só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, por exemplo. Não, mas ninguém acredita mais assim, mas só é batizado, tá? Só é batizado quem fala em línguas. Essas línguas são o quê? Que línguas? As que eu estou falando? Dom de línguas. É um dom. Sim, mas é o quê? É um idioma ou é essa língua que a gente vê hoje? Daqui a pouco a gente vê. Vamos resolver a questão do batismo primeiro. Tá? Bem, então esse texto aqui não é conclusivo em relação a seu batismo, habitação ou segunda bênção, mas ele é conclusivo em relação a que não é necessário falar em línguas para ser batizado. É óbvio que nem todos falam em línguas, nem devem. Nesse capítulo, Paulo vai explicar que não há um dom que seja comum a todos os crentes, porque senão descaracterizaria o propósito. Tanto que ele compara a igreja como um corpo. E aí não pode ter dois braços direitos ou dois braços esquerdos. É uma anomalia genética, né? Então cada um de nós recebeu pelo menos um dom
Alguns receberam mais, para minhas contas, Barnabé recebeu 12 dons, tá? Paulo um pouco menos, enfim, tá? Bem, deixa eu ver, vamos ver outra passagem. Agora, essa passagem aqui, são duas passagens na verdade, são usadas pelo grupo da segunda bênção. João capítulo 20. João capítulo 20, irmãos, do verso 19 ao 23. Quem pode me ajudar aí? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. Veja, então o grupo aqui da segunda bênção utiliza essa passagem para dizer o seguinte: veja, Jesus ressuscita e sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Não estavam todos aqui, né? Pelo menos Tomé não estava aqui, Judas já tinha se perdido, então eram 10 dos apóstolos aqui, mas eles representavam toda a igreja. Então, assim como o Espírito é soprado sobre eles, é soprado sobre toda a igreja, tá? E virem a página aí para Atos capítulo 1, versículo 5. Jesus que está falando: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E é isso que acontece no capítulo 2 de Atos, e a história a gente já conhece, tá? Então veja, esses irmãos que defendem a ideia da segunda bênção, eles explicam da seguinte maneira: os crentes já tinham o Espírito, porque eles receberam em João capítulo 20, com Jesus ainda ali, entre eles, já ressurreto, mas ainda entre eles. E aqui no final de Atos 1, no final não, né? Antes do final, Jesus vai embora para o céu, não é isso? Passam-se 10 dias e aí chega o dia de Pentecostes. E aí é o que acontece, o batismo com o Espírito Santo, tá? Então, essa é a passagem aqui, esses dois textos, são as passagens de divergência entre os dois grupos, tá certo? Perguntas? O primeiro grupo fala de João. Então, diz que o Espírito foi dado em duas etapas, de maneira geral, tá? Até Gruden, que é o meu teólogo sistemático preferido, por escrever com mais clareza e profundidade, ele tem um capítulo sobre o batismo com o Espírito Santo, que é complicadíssimo de entender, de aceitar mais ainda. Ele diz que o Espírito foi dado em duas etapas. Essa é a explicação. Mais perguntas? Postila aí, Jota. O ser humano ele gosta muito de fazer muito embaraço, porque quando Jesus manda no capítulo 28 de Mateus, ele diz: ide, fazer discípulos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batizar em nome de línguas, se tem nome de línguas, tudo isso, o ser humano começa a criar essas coisas para confundir a cabeça do próprio ser humano. Não, meu irmão, mas está no texto aqui dos Evangelhos. Volta aí uma página. A expressão batismo com o do Espírito Santo aparece aqui. Não é invenção, não. Foi o próprio
É a própria Bíblia que fala. Sim, mas tem evangelho que diz que você só é batizado no Espírito Santo quando tem dom de língua. Tá, isso aí É isso que eu estou explicando. Entendeu? Mas que existe. Agora, Porque se assim, você está batizado em nome de Jesus, você está batizado no Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo. mas não é disso que eles estão falando aqui, não. Veja só, em Atos 1:5, esses crentes já eram batizados, tá? Eles já haviam passado pelo batismo, mas Jesus fala que é outro batismo. Vocês vão ser, veja aí Atos 1:5, daqui a poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. É uma promessa de Jesus, não é invenção não, tá? Esse aí é batismar, tá? Na água tudo bem, é a gente que batiza. Quem batiza com o Espírito é Jesus, tá? A questão é se a habitação pode ser chamada de batismo ou não. É isso que a gente está discutindo. Mas o batismo existe, tá? Então, alguns acreditam que todos os salvos são batizados no Espírito Santo, porque tem o Espírito, tá? Outros não acreditam. Acreditam que só algumas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que foram revestidas pelo poder de Deus para serem melhor testemunhas, como diz o verso 8 aqui de Atos 1:8. Ok? Mais perguntas? Cristiane? Vocês que gastaram o gasto todinho de vocês no meio das festas de aniversário, não trouxeram um pedaço de bolo para mim. Bem, posso passar, irmãos, para outro assunto? Bem, aqui para concluir o nosso assunto, né? Vamos ver um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Não vai dar tempo a gente analisar dom a dom. Pelos meus cálculos, são 21 dons que o Novo Testamento menciona, tá? Tem gente que conta 22, e tem gente que conta outros dons no Antigo Testamento, que daria 28. Minha contagem é até pequena, de 21 dons, tá? Mas vamos lá, vamos pelo menos ver quais são esses dons e onde é que eles estão, né? Deixa eu adiantar uma coisa. Eu posso mandar para vocês amanhã uma imagem com as divisões em cores, tá bom? As divisões em cores, porque tem lista de dom que fala do dom e tem lista que fala do indivíduo. Por exemplo, tem lista que fala o dom de ensino e tem lista que fala do mestre. É óbvio que é um dom só que aí está falando do indivíduo, hora do ofício dele, tá certo? E aí eu separei isso aí por cores. Tem uma imagem que amanhã eu posso mandar para vocês no grupo, tá certo? Que nem a do Brother Bíblia lá. Você viu como é bacana? Sigam lá o Brother Bíblia no Instagram, muito bacana o trabalho dele. Bem, então, o que são dons do Espírito Santo? Tá? Eu coloquei aqui que são capacitações divinas para o exercício do ministério cristão. O ministério é serviço, né? Todos os dons que os homens possuem, sejam eles espirituais ou naturais, são da parte de Deus. Alguns dons são dados no nascimento e outros são dados após a conversão. Então veja só, a palavra talento é a ideia de dom natural. Eu vou chamar aqui de dom natural. É que o crente ou o incrédulo tem, nascendo com ele ou sendo desenvolvido depois. Tudo que vem de bom que nós temos vem de Deus, seja do crente, seja do ateu, vem de Deus. A palavra talento na Bíblia, ela não é usada com esse sentido de capacidade. Talento é uma medida de peso, tá? 34 quilos de ouro e tal. Então aquela parábola do talento não era porque o cara era um habilidoso, a habilidade que ele tem, não, era ouro mesmo que ele tinha que guardar. Por isso que o que ganhou lembra que um fica com um talento, outro com 2, outro com 5. O que está com 2 e o que está com 5 dobram a propriedade, dobram o valor. Mas o que está com 1 enterra. Por que ela é tão punido, né? Porque eram 34 quilos de ouro. Que o grama do ouro, né, vale em torno de R$140 aí. Então era muita grana. Então, a partir da passagem bíblica é que essa palavra
ganhou um novo sentido no nosso contexto. Então, em português, talento significa também dom ou capacidade. Não na Bíblia. Na Bíblia, talento é uma medida de peso. Ok? Então, o dom natural, ele é diferente do dom espiritual. Ou dos dons espirituais. Alguns irmãos acreditam que um dom espiritual é simplesmente um dom natural que foi potencializado para servir a Deus. Em alguns casos, até daria certo isso. Tá? Então, alguém que é um professor se converte, se torna um professor na igreja, por exemplo. Mas tem dom que não existe. Né? Que dom a pessoa teria que ter antes para agora falar em línguas? Tem que ser um poliglota, né? Mas não é o Espírito quem concede, e a pessoa falar na hora, tá? E o dom do serviço. Que dom a pessoa teria antes? O incrédulo, ele não age voluntariamente assim para se dar às pessoas. Pelo contrário, nós que somos crentes ainda temos que lutar diariamente contra o egoísmo. Imagina o incrédulo, tá? Então, dons são capacitações divinas, tá? Quantos dons a Bíblia menciona? Eu coloquei aqui que há 5 listas de dons. Então, eu vou apagar isso aqui e nós vamos contar esses dons aí, tá? Vou precisar de um leitor oficial aí para me ajudar. Vamos lá, abram aí Romanos, essa passagem de Romanos aí. Quem vai ser o leitor oficial aí? Você, Cristiano, né? Tá muito voluntário hoje não, aí. Gente, deixa eu ver se eu vou falar aqui mais na frente, senão eu já falo agora. A palavra dom, não está na apostila não, tá? A palavra dom, em grego, há algumas palavras, tá? Mas a principal é essa daqui, ó. Carisma. Tá dando para enxergar aí, mano? Carisma. Carisma é uma palavra grega, é claro, o Novo Testamento foi escrito em grego, originalmente. Ela é formada por 2 palavras gregas. A raiz da palavra é aqui, caris. Alguns acham que deveria ser falado culturalmente, mas aí é muita frescura já, né? E o sufixo ma. Esse sufixo aqui significa efeito. E aqui significa graça. Um dom é o efeito da graça de Deus em nós. Dom é uma coisa que a gente não merece. Se alguém perguntar assim, por que você tem dom espiritual? Uma boa resposta é porque eu não mereço. Porque é o efeito da graça de Deus em nós. Tá? É um presente, é uma dádiva que Deus nos dá de graça, pela sua graça. Já vem no começo do texto aqui, né? Aonde? Nesse Romanos Sim. 6. 12, Romanos 12. Sim, lê pra gente, por favor. De modo que tendo diferente dom segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Profecia, né? Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que hesita, misericórdia com alegria. O quê? Misericórdia? Hesita, misericórdia com alegria. Exercita? Exercita. Isso, Acabou? Acabou. Romanos. Só profecia, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, né? Vamos lá. 1 Coríntios 12, 8. Espera aí, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Vamos lá. Me ajuda aí. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Certo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar.
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a Peraí. Maravilhas. E a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Peraí, jovem, só um minuto, jovem. Estou repetindo aqui profecia, depois Profecia. a gente elimina. Profecia, depois Discernir. discernimento. Certo. Pode ir. E a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Certo, peraí. Línguas. Interpretação. E a um, pois Deus, na igreja, primeiramente apóstolos. Certo, aí o 28, né? 28, Tá, vai. Apóstolos. Apóstolo é a primeira vez que aparece. Em segundo lugar, profetas. Ok. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Peraí. Tá, milagres. Maravilhas. Tem cura aí, já tem, né? Tem aqui dom de curar, Certo. socorro, governo, variedade de línguas. Governo. Ok. Efésios 4, 11. E a ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 1 Pedro. Peraí, eu pulei um texto aí. Depois a gente lê esse que tá aí. Qual? Pode ler esse Pedro aí. Que doutores pulou? Pedro. Não, eu não coloquei um texto aí na apostila. Não, estou dizendo, aqui no 1 Pedro 4, ele 10. leu agora 4 e 11. Para pastores Cada e um, Ele já tem um tá? cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons mordomos, multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em todo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, e a quem pertence a glória hoje para todos sempre. Amém. Amém. Tem outro texto ainda, gente. 1 Coríntios 14. Não está aí. 1 Coríntios 14. Deixa eu ver aqui, tá? Coríntios 14. Do 14. Não. Do 14 para ser compreensível, né? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 até o 16. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Ok, obrigado. Gente, tem dom que está repetido aí, a profecia, né? Profecia. Tem mais dom, línguas eu coloquei. Tá aqui, tá onde? Outro. 21 é cantar em línguas. falar em línguas, ó. Hã? Vai cantar em línguas e vai falar em línguas, no 21. Tem que cantar porque vai Ajudou? Tá? Tem algum que está repetido? Tem mais não, né? Ok. Então, vamos lá. Exortar, reparte, presente, misericórdia. Bem, tem um dom que eu não coloquei aí, que eu entendo que mesmo sendo chamado de dom, não é como o dom espiritual que o autor fala. Lá de 1 Coríntios 7, depois vocês podem olhar, eu não lembro o versículo agora, mas quando Paulo está falando ali sobre casamento, ele diz assim, que cada um tem o seu dom com sabedoria, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, o Gruden acredita que
aqueles que decidiram não casar, receberam um dom de Deus para isso, tá? Seria, na opinião dele, né? Não acredito, eu não acho que essa é a ideia de Paulo no texto, não. Porque para o Novo Testamento, um dom é aquele que pode edificar a vida da pessoa ou a igreja, né? Então, se você casa ou se você não casa, não é problema meu. Não sou edificado, nem sou desedificado, tá? Então, mas eu acredito que há pessoas que foram chamadas por Deus para permanecerem solteiras. O que não é o dom. Chamado é uma coisa, dom é outra. Aí, celibato é a palavra que a gente conhece, é isso mesmo, né? Pronto, vocês conhecem a doutora Bárbara, da Juvep? Bárbara Burns. Ela foi noiva e tudo, né? Não quis casar, tá? E ela não gosta de piadas sobre casamento, não. Então foi uma decisão que ela tomou. Assim, pronto, Chad era muito amigo dela, né? Quando ela veio pro Brasil, Chad recebeu ela no aeroporto, ela ficou morando na casa com o Chad. E ela conta que Chad foi buscá-la no aeroporto com a esposa e 3 filhos no Fusca. 3 filhos no Fusca? Oi, tá pensando? Que recepção. E ela é grandona, né? É Chad, né, cara? Chad é grandão também, enfim. Aí ele brincava muito com ela, né? Bárbara que ainda tá solteira, que vai antes de mim, olha aí, papocou antes dela, né? Bem, vamos lá. Então, essa é a contagem que eu faço, irmãos. Vocês viram que eu já não repeti, eu só repeti aqui, depois não repeti mais, né? Doutores, na versão dele fala doutores. As versões bíblicas mais antigas falam doutores, tá? As mais recentes falam mestres. Pode ser traduzido doutor mestre. No Novo Testamento é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Bem, então são 20 dons, né? 20 dons. Eu coloquei um asterisco aqui, por isso eu digo que são 21, mas eu vou explicar aqui no final só, tá? Vamos lá. Então, no Novo Testamento, veja que nenhuma lista é exaustiva, né? São 1, 2, 3, 4 listas paulinas, mais um dom, que é o de cantar em línguas, tá? E uma lista, mais ou menos, lista de Pedro, né? Então, é praticamente Paulo quem escreve sobre o assunto. Veja, profecia, ele fala que deve ser segundo o padrão da fé, ou de acordo com a medida da fé. Não é a medida da fé da pessoa, não, tá? É o cânon bíblico, a fé cristã. Então, ninguém pode profetizar fora da fé cristã. Fé ali não é a crença individual, é a doutrina, tá? Aí ele fala o que exortar significa animar. Ou encorajar. Né? Ou encorajar, exatamente, né? Animar. Esse aqui era o dom mais latente de quem? Na Bíblia, no Novo Testamento. O cara tem um apelido que é Barnabé, filho da consolação. O nome dele era José. Ele só é chamado de uma vez pelo nome no Novo Testamento, lá em Atos 4, finalzinho, né? E aí 29 vezes chamado de Barnabé. Não é o nome dele, é apelido, né? Que reparte ou contribui. Veja que é um dom para contribuição. Outra coisa, irmãos, antes de ver o restante. Alguns dons são espécie de potencialização de obrigações cristãs. Por exemplo, todo crente tem a obrigação de evangelizar. Faltou um dom, viu? Em Romanos. Faltou o dom de serviço. Que tá dando. Hã? Faltou, veja aí. Faltou serviço, por isso que serviço, por isso que tá dando errado minha conta. Ele veio para me sabotar. Vocês perceberam? É aqui. Tem lição de casa, gente. As pessoas vão exaltar no sentido de animar. Pode repreender. Daquela maneira possível. Mas isso não é bíblico, né? A exortação na Bíblia é animar. Por exemplo, tem um texto em Atos 11,
Atos 11, que diz assim, que Atos 11, 22 a 25 por ali, Barnabé, ao chegar naquela igreja, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos que permanecessem no caminho do Senhor. Aí eu faço um exercício com a turma, eu digo, ó, leia aí e coloque repreender para ver se dá. O povo dá. Agora coloque animar, encorajar. Aí é o que dá. Que é isso, tá? Vamos lá. Então veja, o serviço, todo crente tem que ser um servo um do outro. Não é isso? É uma obrigação cristã. Todo crente tem que contribuir financeiramente com a causa de Deus. Todo crente tem que evangelizar. Todo crente tem que ser misericordioso. Todo crente tem fé. Agora a Bíblia fala de várias fés. Fé salvífica, fé como fruto do Espírito, fé para a realização de milagres ou de recebimento de milagres. Por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que Jesus não pôde, não sou eu que estou dizendo, foi Marcos quem disse, tá? Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré porque o povo não creu. Então tem milagres que Deus faz soberanamente. Isso aqui vai acontecer e acabou. Tem milagres que Deus faz como resposta à oração. Tem milagres que Deus faz de outra maneira, porque outra pessoa está pedindo, né? A gente pede oração por parentes incrédulos e eles recebem alguns milagres. E tem milagre que Deus só faz quando o cabra crê. E esse foi o tipo de milagre, e Jesus não fez nenhum lá em Nazaré, naquele episódio lá na sinagoga, em Marcos 6. Alguns ele disse, né? Vai, tua fé te curou. Exato, exatamente. O cara creu, né? Quem tocou em mim? Aquela mulher teve mais fé que todo mundo ali. Ele sentiu sair o poder dele. Ele não liberou, mas ele sentiu sair. Exatamente. Isso é bem lembrado, cara. Bem lembrado. Obrigado. Tá perdoado aqui. Tá perdoado. Julião, vamos lá. Então, gente, alguns dons são potencializações de obrigações cristãs. Então, por exemplo, embora todos os crentes devem ser servos uns dos outros, devem contribuir financeiramente, devem ser evangelistas, devem evangelizar, melhor dizendo, aquele que recebe o dom faz isso de maneira mais intensa, com mais gosto, né, mais prazer e, consequentemente, vai ter melhores resultados. Tá? Então, por exemplo, eu conheço alguns irmãos que têm o dom do serviço. Então, não dá certo quando o pastor diz assim, olha a tradução simultânea aí, como é que a gente vai dizer amém, né? Tem pastor que diz assim, e não pode, né? Faça como fulano, vocês têm que fazer como fulano, porque fulano tem o dom do serviço. Ah, mas eu não tenho, você não tem. Ele faz porque Deus requer mais disso dele. Entendeu? Então não dá para descobrir um santo, cobrir um santo e descobrir o outro. Então por isso que cada um deve fazer o seu trabalho. E saber que Deus está olhando o seu trabalho. E vai recompensar e vai cobrar, né? Então... Não é a outra mão que tem que ver, né? Não é, né? Por isso que os católicos antigos dão esmola assim, os velhinhos. Eles entendem que é literalmente o texto, não é, né? Bem, então esses são os dons que o Novo Testamento fala. Há muita discordância em relação a alguns desses dons. Por exemplo, ver se eu vou... Há 3 grupos, antes de chegar aqui, há 3 grupos, irmãos, há 3 linhas de interpretação, melhor dizendo, sobre os dons. O primeiro é o grupo cessacionista. Não é sensacionalista, é que acredita que alguns desses dons cessaram quando a Bíblia ficou pronta, o Novo Testamento foi escrito. O segundo grupo, já volto para dizer quem é quem, eu chamo de intermediário. Eu estou dizendo eu chamo porque eu não vi explicações assim, em livro não, tá? Enfim, tá certo, tá correto aí, tá? E os continuistas, é o terceiro grupo. Ou contemporistas. Contemporistas ou continuistas são os que acreditam que todos os dons permanecem em atividade desde o começo da igreja, em Atos 2, até Jesus voltar. Eu estou nesse grupo aqui, com ressalva para o apostolado. Explico no rodapé, tá? Os intermediários são alguns irmãos que acreditam que os dons eles só devem ser buscados, ou Deus só vai se revelar por meio dos dons, quando houver uma necessidade
por exemplo, vai plantar uma igreja numa tribo indígena, e aí não tem Bíblia lá, não tem TV, não tem rádio, então eles acham que é para esse tipo de ocasião. Qual é o problema desse grupo? É que não tem nada na Bíblia que apoie a ideia deles, nada. Tá? Pronto, eu tenho um amigo que é pastor e é alemão, por coincidência, tá? Mas ele não é pastor alemão, e ele mora no Brasil há uns, sei lá, 30 anos ou mais. E ele é desse grupo aqui, intermediário. Ele acha que, por exemplo, é por isso que não existe tantas igrejas pentecostais ou tantos milagres na Europa, nas igrejas que ele conhece na Alemanha, por exemplo, né? Porque é um povo muito alfabetizado, muito instruído, então eles vão ter conhecimento do Evangelho de outras maneiras. Essa é a opinião dele. Não concordo com um pingo dela, mas é a opinião dele. Os sensacionistas... Então os pentecostais são todos desinstruídos. Pois é. Exatamente. Somos um monte de burro, né? Sensacionistas são irmãos que acreditam que alguns dons foram dados somente para o primeiro século da igreja, e por isso, quando o Novo Testamento terminou de ser escrito, não precisaria mais, tá? São chamados os dons de poder. Por exemplo, profecia, dons de curar, maravilhas, línguas de interpretação, e cantar em línguas, né, também, né? Eles nem falam. Então esses dons, na opinião dos sensacionistas, cessaram no primeiro século, tá? Qual é a explicação que eles dão? Na verdade, eu consegui, irmãos, chegar a uma conclusão de que são 15 argumentos que os sensacionistas usam. Mas tem sensacionista que usa só um, só dois, só três. Então eu fiz o seguinte, eu cataloguei os 15, eu achei 10, aí mandei para um monte de amigos meus, continuistas e sensacionistas, e disse, estou escrevendo um livro sobre isso, e eu quero abordar essa questão, eu queria que você me ajudasse a completar essa lista de argumentos sensacionistas. Ninguém... Revelação. Hã? Revelação. Não existe dom de revelação. Não. A revelação é a profecia. Se alguém recebeu a revelação, aí fala que é a profecia. Tá? Então, aí ninguém acrescentou, mas eu achei mais 5. Então, eu já escrevi, daqui para dezembro sai, se Deus quiser, e eu fui tentando, vocês que vão dizer se eu consegui refutar cada um dos argumentos sensacionistas, os 15. Tá? E eles dizem, por exemplo, que quando diz assim, 1 Coríntios 13, quando vier, porém, o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então eles acham que Paulo está falando ali, alguns acham, não em todos, tá? Que Paulo está falando ali do cânon do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento. Faz o menor sentido, irmãos. Está falando da volta de Cristo. Até porque o texto diz também que nós conhecemos em parte, mas nós conheceremos como somos conhecidos. Ou seja, nós conheceremos tudo como Deus nos conhece. Quem aqui conhece todas as coisas? Então está faltando alguma coisa errada aí, né? Outros argumentos que eles usam, por exemplo, quando em 2 Timóteo 4, Paulo diz assim, deixei Trófimo doente em Mileto. Aí está vendo? Os dons já estavam cessando. Paulo já estava perto de morrer, nem estava mais conseguindo curar o povo, porque os dons já estavam cessando. Pelo amor de Deus. Outro argumento que eles usam. Ninguém morreu na época de Paulo. Não, e assim, o dom... Gripe jamais. E o próprio Paulo que era doente, né? Então, E outra coisa, irmãos, pronto, uma das acusações que os sensacionistas fazem hoje em dia, eles dizem, por que esse povo que diz que tem dom de curar não vai para o hospital para curar todo mundo? Eles, porque nem na Bíblia ninguém fez isso. Tá? Então, na Bíblia, mesmo na igreja, Deus não curava todo mundo. Porque Deus é soberano. Deus nunca mandou um apóstolo ou algum evangelista como Filipe ir num hospital e curar todo mundo. Jesus foi no tanque de Betesda, curou um cabra só. Tá? Enfim, então só outro argumento. Aí esse argumento está dividido em outras partes, que eles dizem o seguinte, que desde o final do primeiro século, que João é o último apóstolo a morrer,
Ele morre ali por volta do ano 90, 95 do primeiro século, até o surgimento do pentecostalismo, no começo do século XX, 1906, em Los Angeles. Ele diz que nesse espaço de tempo ninguém falou em línguas, nem profetizou na história da igreja, não tem registro nem nada. Eu fui atrás. Eu quero mesmo ver se não tem. Ora, se não tem. Já ouviram falar num tal de Charles Spurgeon? Século XVIII, trecho retirado da autobiografia de Spurgeon, ou seja, autobiografia, foi ele que escreveu. Spurgeon disse que estava pregando, era 3.000 pessoas sentadas. Ele olhava para o cabo de vez em quando e dizia: você aí, você trabalhou domingo passado, ganhou tanto, lucrou tanto, e esse par de luvas que está usando agora não é seu. Está na autobiografia de Spurgeon. E ele citou outra profecia lá, e ele diz: isso aconteceu dezenas e dezenas de outras vezes. Tá? Então, isso é do século XVIII. Tem do 19, né? Tem relatos da igreja na França, no século XIII, de criança de 2 anos profetizando. Estava no braço da mãe, começou a profetizar, deu uma mensagem para a igreja. Tem mais para trás também, enfim. Não vou dizer meu livro todo aqui, quero vender também. Mas isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Bem, perguntas? Os continuistas creem como você em relação ao apostolado ou não particular? Então, é dividida, tá? É bem dividida. Por exemplo, Shed, Bárbara, acreditam, né, que o apóstolo existe hoje ainda. Na opinião deles e de outros dessa mesma linha, o apóstolo era como um missionário pioneiro, como Ronaldo Lidório, por exemplo. Tá? Vocês conhecem o Ronaldo Lidório? Pronto. Faz aquele trabalho de desbravador, né? Então, na opinião de Shed, ele já morreu, acho que agora ele já sabe a verdade. Quanto a isso, sei, eu discordo dele aí, tá? E Craig Kinner também é um batista carismático, que a Vida Nova traduziu muito o livro dele agora esse ano. Ele esteve aqui no Brasil, no Congresso Vida Nova, em março. Ele também acredita que apóstolos existem ainda hoje. E para minha surpresa, a maioria dos continuistas que eu pesquisei acreditam. Então foi até difícil para eu escrever contra eles, tá? Mas não é no Valdemiro, não é em nenhum desses. Seria dessa perspectiva de missionário. Na minha opinião, esse papel desbravador não é do apóstolo, é do evangelista. Tá bom? Mas tudo bem. E havia alguns autos que não Esse não está valendo. Não, esse aí ninguém acredita. Ninguém acredita, né? O Augusto Nicodemos, ele tem uma visão mais diferente ainda em relação a... Pronto, o Nicodemos é sensacionista, né? Sensacionistas geralmente creem em cura divina, mas não como um dom. Creem em cura divina como uma resposta à oração. Tá? Entende a diferença? Então eles não acreditam que tem uma pessoa que tem dons de curar. No grego realmente está no plural, dons de curar. Todos os comentaristas que eu consultei, que são sérios, dizem que provavelmente é uma questão de pessoas que curam determinados tipos de doença. Eu já pensava que era assim, pelo que eu tinha ouvido. Eu digo, vamos ver o que os grandes falam, né? E eles confirmaram a minha posição. Eu digo, então eu estou seguro aqui com eles. Tá? Pronto, o Augusto Nicodemos, ele é cessacionista, né? Hernandes Dias Lopes também, tá? Os presbiterianos de maneira geral. Mas o trabalho de pós-doutorado de Augustus foi aquele livro, Apóstolos, que ele publicou pela Fiel, tem aí uns 2, 3 anos. Vale a pena, é um livro mais grosso, mais denso, mas é muito bem escrito, né? Augustus é muito inteligente, dispensa apresentação, né? Então, a tese deles, né, no pós-doutorado, é que só existiram 12 apóstolos, com Matias, 13 e 14 Paulo. Aí é demais, porque o Novo Testamento fala de outros, né? O próprio Barnabé, Atos 14, diz que Barnabé era apóstolo. Tiago, irmão do Senhor,
Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19, dizem que ele também era apóstolo. Então a tese de Nicodemos, e eu concordei com boa parte do livro, mas não com a tese central, né? A tese é que só existiram os 12 apóstolos e o substituto do 12º e Paulo. Ele argumenta assim porque ele está indo contra a ideia católica ou a ideia do G12 de que há uma sucessão apostólica, tá? Claro, eu também não concordo com isso, né? Que o Evandir, digamos, fosse um apóstolo, e aí ele iria ungir o irmão ali como apóstolo também, Messias. E aí o apóstolo Paulo, o outro pastor daqui não é Paulo, né? Então não é, ele está combatendo isso, mas aí no afã do seu combate, eu achei que ele exagerou. E aí eu comentei em outra sala, eu disse, gente, eu li recentemente o livro de Nicodemos e eu não concordei com isso. Queria saber se alguém leu. Aí outro irmão disse, não, eu li, eu tive a mesma impressão. Então não é intriga não. Tá? Bem, por que eu coloquei um asterisco aqui? Falar e administrar. Porque Pedro não é claro de que dano está falando. Porque falar em línguas é falar, cantar em línguas é falar, profecia é falar, exortar é falar, ensinar é falar, interpretar é falar. De que dano está falando? Ele não é claro. Com certeza os seus leitores sabiam do que ele estava falando, mas nós não sabemos, tá? E administrar ou governar, né? Aí eu também não sei o que é que Pedro tinha em mente quando estava escrevendo ali. Por isso que eu coloquei um asterisco, tá bom? Tentando responder a pergunta aí do querido irmão Alex sobre as línguas. A divergência, tá? Como a gente já viu aqui na sala, a divergência entre os estudiosos se as línguas mencionadas no Novo Testamento são, como dom de línguas, eram línguas chamadas pátrias, ou seja, línguas terrenas, faladas nas outras nações, línguas estrangeiras. E lembra de falar sobre língua estranha. Se eu pular, fale sobre língua estranha, tá bom? Tem uma questão aqui. Então a divergência. Alguns acreditam, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, falando dos sérios, dos crentes, né, acredita que eram línguas pátrias. Tá? E você igual idioma? Idiomas. Isso. Tá? Mas eu não diria que aqui é a maioria não. Deixa eu me refazer. Tá meio a meio. Tá bom? Os pentecostais, eles são mais ou menos 80% dos crentes do mundo, de maneira geral. O restante, os outros 20, 25%, estavam divididos entre tradicionais e luteranos. Tá? E luterano é um pouco aqui, um pouco ali. Então a maioria é pentecostal. Tá? Então a opinião da maioria é que eram línguas angelicais. Só que eu estou falando de maioria de estudiosos. Então entre os estudiosos, os históricos têm mais estudiosos do que os pentecostais. A gente vê aqui no Brasil mesmo. Tá? Tem muito pentecostal fera que estão traduzindo os livros dele. Aqui no Brasil ainda nem tantos, infelizmente. Tá? Então há uma divergência. Muitos acreditam que eram línguas angelicais. Eu acredito como Shed, tá? Que sempre foram línguas angelicais, inclusive em Atos 2, com base naquele texto que eu falei naquela aula que vocês quase não deixam mais eu terminar de falar. Que Atos 2:11 diz que eles entendiam na sua própria língua, não diz que o povo falava na sua própria língua. Então Shed explica assim, e eu concordo com ele, mas dessa vez eu estou com a minoria. É isso. Mas que é língua angelical baseado em quê? Assim, qual parte da Bíblia diz que era angelical? Então, não tem o texto exatamente dizendo, tem o contexto, né? Também não na outra. Não, só a questão de Atos que dá a entender isso, tá? Primeiro, Paulo não diz que quem ora em língua, quem fala em língua, ele diz que o cara nunca entende. Corinto era uma cidade cosmopolita, com 2 portos. Era muito possível que alguém entrasse e soubesse o que estava sendo falado. Outra coisa, ele não diz que a pessoa deve estudar para entender, mas deve orar, porque é Deus que vai dar o entendimento. Outra coisa, a língua dos anjos é a expressão que vem de 1 Coríntios 13, que é o mesmo contexto. Embora nas igrejas evangélicas, 1 Coríntios 13 seja texto para pregação de casamento, não tem nada a ver com casamento. Nada.
Nada. 1 Coríntios 12, 13 e 14 é um tema só. Dons do Espírito Santo no culto. Então, assim são os dons. É Deus que dá a trindade, são esses dons. Aí tem duas listas em 1 Coríntios 12. Aí no capítulo 13 ele fala, vocês têm que amar. Porque aí ele faz a relação de alguns dons e a arrogância. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor não vale nada. Se eu tivesse a fé, aí é outro dom que ele falou, para transportar montanhas, não tiver amor, não vale de nada. Se eu profetizasse e não fizesse isso, não vale de nada. Então a relação dos dons com respeito. Porque em Corinto, como em muitas igrejas do nosso Brasil, é visto que quem fala em línguas ou profetiza é mais crente que o outro. Aí ele diz, o que vale mesmo é o amor. Então aquele amor ali não é amor de homem e mulher não, é de crentes. E significa respeito. O termo lá não é ainda que eu falasse? Sim, Ainda que eu falasse, eu não falo. Não, filho, não é isso não. Ainda que eu jogasse bola, mas eu não jogo bola. Quando Não, eu digo mas não. ainda aqui, é porque eu não faço aquilo. Não, não é isso não, porque ele disse que ele fazia. Inclusive ele falava mais língua do que todo mundo. Tá? Mas não fala de Juliano. Enfim. Quando ele fala isso, ele apresenta um contraponto, né? Isso. É dessa perspectiva do culto. Ele faz a relação dos dons com respeito. Se eu tiver esses dons, mas não tiver respeito, tá? São duas coisas diferentes, de Atos e de Coríntios. Por quê? Em Atos lá está no Pentecoste ali, onde existem várias nações no mesmo local, onde eles que ouvem falar em suas próprias línguas. Aí em Corinto é o único povo dentro da igreja, né, aonde se subentende realmente que ali é uma língua angelical. São dois contextos diferentes? São dois contextos, historicamente sim, tá? Mas poderia ter crentes, inclusive no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala de incrédulos entrando no culto. Aí ele diz, se tiver todo mundo falando em línguas, não vai adiantar. Mas se tiver alguém profetizando, vai. Porque o segredo do coração vai ser revelado e tal. Então fala dessa possibilidade também. Mas são dois momentos, sem dúvida. São dois livros diferentes, dois públicos. Ok? Estudar essa perspectiva de anjo. Nunca tinha pensado nisso, porque geralmente, inclusive, na escola bíblica, a gente. Tem outro texto. Você vai no estranho. Vou falar. Lembrado. Tem outro texto aqui, viu? É 1 Coríntios 14, 12. 14, 12. Eu queria que todos abrissem 14, 12. Vamos lá, achar. 1 Coríntios 14, 12. Como é que diz aí na Bíblia de vocês aí? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Alguém está com... Ou quanto que se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens. Não, 14, 12. A 12, foram 2. Tá, quem está com a Bíblia Shed aí? Lê a nota de rodapé de Shed desse versículo, por favor. Edificar a igreja é a única motivação legítima para exercer os dons. Acabou? 14, 12? Então me empresta ela aí que eu devo. Já está em outro lugar. Nos primeiros Coríntios está todo mundo. Bom, pode Gente, aí diz que vocês estão desejosos de dons espirituais, não é isso? Sabe como é que está no grego? Não tem nada a ver. No grego está assim, vocês estão desejosos de espíritos. A palavra dom nem aparece nesse texto, nesse versículo. A opinião de Shed, No original, né? na tradução colocaram.
mas não tem no texto grego. Aí alguém pode estar perguntando, o que é que eu tenho a ver com o texto grego? O texto grego é a Bíblia, aqui é uma tradução, tá? Vocês estão zelosos de espíritos, vocês estão buscando espíritos. É daqui também, Alex, que vem a ideia de língua dos anjos. Espíritos, não espirituais, espíritos. Tá bom? Acho que no versículo 28 também tem aquela explicação, ele vai contar a profecia. Falarei de homens estrangeiros, de boca, né? De línguas diferentes, línguas estrangeiras, a este povo e mesmo assim verão em mim. Deixa bem nítido, para mim, pelo menos nessa passagem, aí em 14:21, que ele está explicando que falarei de homens de outras línguas, de outras nações, virei falar com vocês, como parece em Atos 2, que eles falaram em língua terrena deles, e mesmo assim não. E essa profecia que está no 14:21 aí, assim, no meu entender, que eu entendi aí, ela está explicando justamente essa questão de dons que está atrás. Ele diz, eu não quero nem que vocês sejam crianças na fé e tal, ele vai explicando isso. Aí quando chega no 21 ele explica. Assim como está escrito, o povo de homens de outras nações, lábios estrangeiros, falarei este povo, e mesmo assim não crerão em mim. Só que esse povo aqui são os incrédulos judeus. O verso 20 ao 22 não fala da igreja, tá? Não, mas assim, a fala que eu estou dizendo é a questão o dom de língua ser um idioma terreno, da língua materna. Mas quem fala línguas não fala para os homens não, meu filho, fala com Deus. Eu queria pedir agora para explicar isso em 14:2. Então em Atos 2 foi o quê? Atos 2, eles estavam falando com Deus, eles ouviram as maravilhas de Deus, enquanto os crentes estavam falando em línguas que eram com Deus. O dom de línguas não é um dom para evangelizar. O dom de línguas é oração, é edificação própria. Ou seja, ele se entendeu sem nenhum intérprete. O intérprete foi o próprio Espírito Santo. Aí é que reside o milagre de Atos 2. Bem, já está explicado as duas visões, tá bom? Vamos prosseguir. Línguas estranhas. A expressão línguas estranhas, ou quem fala em língua estranha, tá? Não aparece no texto do Novo Testamento. Esse texto aqui, que por exemplo o Alex falou, é língua estrangeira, tá? É uma citação de Isaías. Então não existe, irmãos, dom de língua estranha, mas é muito comum a gente ver um assembleano, e geralmente é assembleano, tá? Falar em língua estranha. Por quê? Porque a Bíblia oficial, vocês duas aí, ó. A Bíblia... tá grego aí, tá grego. Escute. São parentes, é da necessidade, né? E da falta de instrução. Tem um site muito bom para quem quiser aprender grego de graça. Isso é grego.com.br. Eu ia acabar de dizer, que tem também cursos de universidade. Mas não é o do Novo Testamento não, viu? Da universidade, viu? Não, não é o Novo Testamento, de grego, né? Não, mas não é a mesma coisa não, viu? Ali é o grego do século V a.C., é bem diferente. O próximo curso do pastor Bruno vai ser grego. Rapaz, eu bem queria se eu soubesse assim para ensinar. Repete aí como é o grego aí, que você falou agora? Isso é grego.com.br. Vejam só. Eu não sabia não para diferente assim não. Eu sei que o departamento sempre ofereceu, inclusive oferece, cursos que não é o curso de qualificativo, de cadeiras operativas ou obrigatórios. Curso por extensão, é. Você vê e oferece e não é o mesmo então. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Vamos lá. Por que os assembleanos falam língua estranha, dom de língua estranha? Porque está na Bíblia deles, na Revista e Corrigida, que é a Bíblia oficial da Assembleia de Deus, 5 vezes, as 5 vezes que aparece mencionado aqui em 1 Coríntios 14, se alguém fala em línguas, ou como diz na Almeida 21, se alguém fala em uma língua, na Revista e Corrigida diz assim, se alguém fala língua estranha, porque eles fizeram o seguinte, a tradução de João Ferreira de Almeida, do Novo Testamento para o português, é de 1681. Então, no século 17, os tradutores colocavam palavras a mais no texto para tentar explicar. Não chegava a ser uma paráfrase não, mas colocavam uma palavra a mais. E eles colocavam essa palavra em itálico. Então, o leitor que sabia que estava lendo uma tradução, ele sabia, essa palavra em itálico não pertence à língua original, mas ajuda na compreensão.
Então, ainda hoje, a Revista e Corrigida coloca estranha, língua estranha, 5 vezes, 5 versículos, todos em 1 Coríntios 14. E todos em itálico. Todos em itálico, na Revista e Corrigida, só na Revista e Corrigida. Então, como a Revista e Corrigida é a versão oficial dos assembleanos, eles sempre falam língua estranha, mas não existe esse dom, é línguas, ou variedade de línguas, ou uma língua. Língua estranha não. O Antigo Testamento, e aqui, esse passagem fala língua estrangeira, aí é a língua de outra nação e tudo mais. Ok? Vamos lá. Posso prosseguir? Alguma questão? Os dons são para hoje? Já falei, né? Como devemos utilizar os dons? Bem, eu coloquei aí 8 diretrizes, que a gente vai ver de modo resumido, né? Em primeiro lugar, conhecendo bem os dons, né? Deus não quer que nós sejamos ignorantes em relação aos dons, tá? Em segundo lugar, desejando os dons, buscando mais e não menos. E aqui é o pulo do gato. Então, aqui no Brasil há muitas, no mundo todo, né, irmãos? Há igrejas que extrapolam em relação aos dons, como houve em Corinto também. Então, eu conheço muitos pastores que dizem, lá na igreja não tem nada disso, pensando que estão corretos. Só que Paulo não disse para eles buscarem menos, ou pararem de buscar. Paulo disse para eles buscarem mais. Está nesses textos bíblicos aí que eu coloquei. Buscar mais os dons. Só que aí, agora tem que haver uma liturgia organizada. Não é arrefecendo a fé, é jogando mais gasolina no fogo. Só que organizando. Esse é o principal erro das igrejas em relação aos dons, na minha opinião. Que aí diz, não, fulano uma vez profetizou para mim, nunca se cumpriu. Aí essa mesma pessoa diz assim, a minha fé não é com base em experiência. Acabou de fazer. Aí porque nunca se cumpriu a profecia para ela, não existe, né? Está fazendo teologia com base na experiência, sim ou não? Tá? Bem, número 3, ter espaço para os dons no culto, né? Coloquei esse texto aí de 1 Coríntios 14, 26. Veja que não eram os pastores que faziam tudo no culto no primeiro século, tá? Eram os irmãos, como também na sinagoga. Número 4, utilizar os dons conforme os critérios bíblicos. Aí eu nem coloquei referência porque é toda a Bíblia, né? Mas especialmente esses 3 capítulos aí. Número 5, não proibir. Você tem a apostila não? Não proibir os dons, tá? Esse texto é específico em relação às línguas, porque línguas e profecia é o assunto do capítulo 14, tá bom? Número 6, usar os dons com ordem e decência. É óbvio, essa frase é bem batista, né? Bem da escritura. Número 5, não apagar o Espírito, não sufocar o Espírito, dar lugar ao Espírito Santo. E número 8, valorizar mais as Escrituras do que argumentos teológicos falsamente atribuídos às Escrituras. Estou me referindo aqui especificamente ao cessacionismo, tá? O cessacionismo tem grandes eruditos como representantes no mundo todo, mas o continuismo também tem. Se for uma questão de diplomas, não, graças a Deus que não é, né? Mas se for uma questão de diplomas, os dois lados estão bem representados, tá bom? Então, por exemplo, continuistas que vocês devem conhecer, Gruden, John Piper, conhecem Piper? Hã? Sim, continuista. Carson, Craig Kinner, estou citando 4 batistas, tá? Shedd, tá? Já se foi, né? Já tá bom. Já tá bom. Perguntas? Conclusão. O estudo desta doutrina é essencial para que possamos adorar o Deus Trino de forma adequada e assim dar a devida glória à pessoa do Espírito Santo e ser grato por sua obra em nossa vida. Somos tremendamente abençoados por tudo que o Espírito Santo faz diariamente. Acho que está errado isso aí, né, Manu?
diariamente, constantemente em nossa vida. Na verdade, só somos cristãos por causa do Espírito Santo em nós. Antes da conversão, durante a vida inteira e por toda a eternidade estaremos em comunhão com Ele. Ao Deus Trino seja a glória. Amém. Então o resumo da ópera é o seguinte: a gente só é crente por causa do Espírito Santo. Não é porque a gente diminuiu um ou outro pecado na nossa vida, não. Infelizmente a gente peca ainda, né? Então, por hoje é só, irmãos. Eu vou parar aqui, mas não saio agora não. Dar uma palavrinha para vocês.